O Tadeu Mourão falou aqui, o Tadeu Mourão Pinto. Perfeito, Alan. A explicação, o pedido de paralisação e o procedimento do campeonato não é em solidariedade ao povo gaúcho, mas sim cada um olhando para o seu clube. Valeu, Tadeu, obrigado. Mauro, deixa eu fazer uma pergunta. O Flamengo, você acabou de falar sobre troca de comando e a gente, há uma semana atrás, a gente estava falando sobre isso. Muita gente lá pedindo fora Tite, que o time não engrenava mais, que estava muito mal. E o Flamengo fez 2 boas partidas. O que você acha que pode ter mudado dessas 2 partidas? Você acha que é uma oscilação normal, como o Tite falou ontem na coletiva? Ou você acredita que os jogadores se comprometeram mais? Você viu alguma mudança tática? Ontem o Tite até falou que em vários momentos jogou no 4-4-2, de repente os jogadores estão mais próximos. Você viu alguma mudança muito grande no Flamengo daqueles jogos anteriores para essas 2 últimas partidas? Tem a mudança que o time realmente foi para um 4-4-2, né? O Gerson na ponta não é um jogador para ficar no corredor ali como o Luiz Araújo, é um meia pela ponta que vinha trabalhar por dentro. Fez jogada pela esquerda ontem, teve jogada que ele saiu da direita, atravessou o campo e foi jogada pelo outro lado. O gol que ele faz, jogador desse Cebolinha, está dentro da área. Então o Gerson tem um outro comportamento. Assim, estava na cara que o Gerson ia jogar no lugar do Luiz Araújo, era o natural. Luiz Araújo é um bom reserva, que pode ser titular em alguns jogos, quando você quiser mudar um pouco a forma de jogar, para você ter uma alternativa do jogador mais incisivo, que faz aquela jogada trazendo para dentro e arrematando, não ter medo de chutar. Ele tem lá as suas virtudes, mas a formação ideal é com o Gerson. Ou alguém que faça esse papel, mais aproximação, troca de passo, onde o time envolvia o adversário. Não era aquela ligação direta que o Léo destacou agora, toda hora, ligando defesa com ataque, ligando defesa com ataque, e bola no pontinha, faz cruzamento, não. O time ontem jogou de uma outra forma. Tem uma mudança clara, o Tite foi muito temoso, demorou demais a fazer essas mudanças, e me parece que só foram feitas, os jogadores mudaram sua conduta quando a faca estava aqui espetando o pescoço. E aí? Vai ou não vai, bonitão? Vai ser eliminado de novo? Opa! Quando espetou aqui, aí mudou o comportamento. Porque o jogo do Palestino foi uma coisa abjeta. O Flamengo tomou um gol e o Flamengo morreu no jogo. Morreu no jogo. E perdeu chances claras antes. O que é aquilo, gente? Sabe? O técnico, ele tem uma função fundamental. Mas os jogadores é que decidem dentro do campo. Se os caras não executaram o que foi planejado, mesmo que seja muito bem desenhado, não vai adiantar. Não vai adiantar. E tem que ter um algo mais. Em momentos de dificuldade, você tem que ter um algo mais. O time aceita muito passivamente. Agora, quando a coisa complicou, né? Mudou completamente. Você vê a pressão que o Flamengo fez no campo de ataque contra o Corinthians, não conseguia a bola, não conseguia passar no meio campo durante boa parte do primeiro tempo. E ontem o Flamengo foi de novo muito firme, fez o gol muito rápido. Mudou a conduta. Eu acho que, em parte, o Tite acho que se curvou depois do óbvio ficar à frente dele, ele temando, resistindo demais a fazer a mudança. É bom que ele tenha como jogar no 4-3-3, como foi no Carioca. Ele tem que ter variação de jogo, diversidade, gente. Eu posso jogar assim, posso jogar de outra forma, agora não estava funcionando melhor. Cara, por que encaixar o jogador numa função que você acha que ele tem que fazer e não colocar o jogador naquilo que ele pode fazer de melhor? Na função onde ele pode se adaptar melhor? Não dá para entender. E acho que ele acertou ontem colocar a Arrascaeta. Jogar a responsabilidade em cima do Lohan para classificar o Flamengo, não é o Lohan de 17 anos que tem que assumir. Se o Arrascaeta está machucado, é diferente. Agora, deixar como algumas pessoas queriam, né? Deixa do banco e bota o garoto. Quer dizer, o garoto é que tem que resolver. Quem arrumou esse problema foram os titulares, os jogadores mais cascudos. Eles é que tinham que resolver. Ontem resolver. Mas não fizeram mais que a obrigação deles. Porque eles enfiaram o Flamengo nessa situação. O Flamengo já era para estar classificado há muito tempo. Aliás, o Flamengo podia ser a melhor campanha nesse grupo aí. Podia ser a melhor campanha. Ou uma das. Era só vencer os jogos fora de casa, com adversários mais fracos, e pelo menos empatar na Bolívia. Ou não dá para empatar na Bolívia? É difícil ganhar lá? É difícil. Mas se tiver um planejamento correto, fizer uma boa partida, você consegue pelo menos arrumar um pontinho lá. Então, perdeu lá. E poderia ter sido demais. Poderia ter sido demais. 3 jogos horríveis fora de casa, um pior que o outro. Léo, e você? Você viu qual as principais mudanças que você viu aí dessas 2 partidas aí do Flamengo? Goleada contra o Bolívar 4-0, vitória de 2-0 contra o Corinthians, para as partidas anteriores que estava realmente muito abaixo, Léo. Concentração, né? Um pouco mais de concentração, muito mais concentração, né? Jogadores pressionados, né? Enfim, até por tudo que foi falado. Um exemplo claro para mim é o Pedro, né? Tá muito mais coletivo, né? No lance que ele faz o gol, naquela bola ele chutaria, no lance do Cebolinha, em outros jogos ele finalizou, né? E ontem ele, já no jogo do Corinthians já percebia, né? Já tive essa sensibilidade, ontem muito mais,
Então, são jogadores bem mais concentrados, né? Ainda falta um pouco mais, né? Como o lance de que ele perde, ele poderia realmente ter dado uma chicotada na bola por baixo do goleiro, que já estava saltando, né? O próprio Arrascaeta na cara do Lamp ali, né? O gol aberto, ele finaliza em cima do Lamp, enfim. Então, traduzir as chances, né? Ter um pouco mais de capricho, mas a concentração desses jogadores realmente é bem diferente, né? E um pouco mais de movimentação, né, Alano? É um Flamengo estático, né? No gol, né? O próprio Tite fala que é um 4-4-2. No gol do Cebolinha, fica claro que é um 4-3-3. Né? O Arrascaeta se conecta, né, com o Pedro na frente, quem faz o gol é o Gerson do lado contrário, né? Aberto, dá um passo para dentro da área e finaliza. Né? E o Cebolinha aberto do lado esquerdo. Então, essa variação, né, com concentração, né, e movimentação desses caras é um Flamengo muito forte. É o melhor elenco do continente. O próprio Flávio Robato, treinador do Bolívar, falou sobre isso. Né? Eu também compartilho dessa ideia. Então, muito mais essa questão de concentração. Agora, falta mais. Eu acho que na fase de grupos, né, nas oitavas, é um Flamengo que vai pegar adversários muito mais duros. Né? E no primeiro confronto, o Flamengo praticamente será segundo, fará o segundo jogo fora de casa. Então, o Flamengo dentro de casa vai ter que ser cirúrgico para levar uma boa vantagem e fora também. Até porque, dependendo da vantagem que o Flamengo estabelecer aqui no Maracanã, é um adversário que vai pressionar. E todos nós sabemos que o Flamengo se incomoda um pouco com a pressão do adversário. Só para fazer um pedido para a galera, né? A gente está com quase 6.000 pessoas aqui na live e só 2.084 likes, galera. Vamos subir esse like aí, vamos chegar a 4, 5 mil likes. Produção, depois me confirma se a gente já ultrapassou os 93 mil inscritos, né? Rumo aos 100, galera. A gente não vê a hora de ter aquela plaquinha aqui, né? Então, dá essa moral para a gente. Ó, passamos dos 93.036 inscritos. Vamos lá, rumo aos 94, ano do tetracampeonato brasileiro, tetracampeonato da Seleção Brasileira. E vamos chegar a esse 100 mil aí, dá essa moral para a gente aí, tá? Que é muito importante. O Otaniel Gomes, a paralisação não é solidariedade ao povo, e sim para que os jogadores dos times afetados possam treinar, já que estão 100% parados, não entrarem em desvantagem no campeonato. Vou dar um abraço também para o Fábio Maione, que está aqui, o Eduardo Alencastro falou: ótimo jogo do Mengão ontem, poderia ser mais, se não ficássemos com um a menos. Entre parênteses, saída do Pedro para a entrada do Gabriel Barbosa. E o Fabinho USA, Mauro, não fique estressado com esses caras. Duvido muito que eles doaram R$1 para aquele povo sofrido do Rio Grande do Sul. Eles querem cliques. Abraço pro Fabinho. Mauro, você falou... Sabe o que acontece aí? Aí é uma outra questão. As pessoas não aceitam debater o assunto. Elas querem impor um ponto de vista. E aí, a partir do momento que você não pensa exatamente como elas distorcem o que você falou. E o que eu falei aqui, em outros espaços, claramente foi: eu entendo que o futebol continuando, ele gera ajuda para o povo que precisa. O futebol parado perde a sua capacidade imensa de mobilização, porque você acha que toda hora vai ter treino aberto do Atlético Mineiro com aquele pessoal todo lá, toda semana? Não vai. Dificilmente você vai conseguir. Uma vez você faz, o Atlético não jogou, né? Então você fez aquele movimento, deu certo. Quanto custaria se fossem pagar a exposição na camisa do Flamengo, as placas em volta do Maracanã, sábado, Flamengo Corinthians, divulgando as campanhas de ajuda ao povo do Sul? Né? Ou seja, os clubes estão abrindo mão de seus ativos e fazem ele muito, muito bem para divulgar algo que é a necessidade de ajudar as pessoas. Esse é um pensamento absolutamente... Com as duas maiores torcidas do Brasil, né? Que é mais ainda. Esse é um pensamento absolutamente pragmático, que eu acho que nessas horas tem que ser pragmático, menos emotivo. Na crise, não se deve pensar com emoção, deve-se pensar de maneira fria. Se você pensa com emoção, você toma decisões emotivas que podem não ser as melhores. A tendência é não ser as melhores. O exemplo que eu sempre dou é do avião, né? Quando você está no avião, o que fala o comissário de bordo? O comissário de bordo, quando faz aquela apresentação da segurança, o que ele fala para a gente? Olha, se tiver um problema e a máscara cair sobre você, e você tiver do seu lado alguém que precisa de ajuda, uma criança, uma pessoa de idade, uma pessoa com algum tipo de problema, primeiro coloque em você, depois na pessoa. Por quê? Você tem que ser frio. Eu tenho que estar sob controle para poder ajudar alguém. Se eu colocar a máscara na pessoa que precisa de ajuda e eu perder os sentidos, logo depois, eu não consigo ajudar. Então, primeiro eu coloco em mim, não é egoísmo, é usar a cabeça. E por que se fala sempre isso? Porque a tendência é você procurar o mais frágil, digamos assim, que está perto de você para socorrer. É o óbvio, entendeu? Então, nessa hora, é parar, pensar de que maneira podemos ajudar. Né? Até o exemplo que eu dei aqui no outro dia. Você pega uma pessoa que está em dificuldade no Rio Grande do Sul e fala para ela: olha, o campeonato parou em solidariedade a você. E o cara fala: obrigado, muito legal. Chegou alguma coisa por conta disso? Ninguém apresentou nenhuma solução, só parou o campeonato.
Agora, o outro lado da moeda, olha, o futebol continua sendo disputado pelo Brasil, exceto aqui no Sul. Mas, olha só, está chegando agora um caminhão com alimento, água, remédio, cobertor, roupa, pessoas. A Nação 12, torcida do Flamengo, mandou um ônibus com pessoas para ajudar. Arrecadou dinheiro, mandou um ônibus com pessoas que foram para lá ajudar. Então, o que é melhor para essa pessoa que precisa de ajuda? Parar em solidariedade ou jogar, se mobilizar e mandar ajuda concreta? Eu preferiria, se eu estivesse nessa situação, a ajuda concreta. Embora entenda que o gesto solidário sempre é muito bonito, mas não resolve o problema. Então, esse é um pensamento pragmático de quem acha que tem que se preocupar. Eu acho que o campeonato é totalmente relevante nesse contexto. Não interessa isonomia, calendário, isso é tudo segundo plano. Até porque não tem isonomia. Esqueçam. Isonomia seria Inter e Grêmio jogarem nos seus estádios usando seus CTs. Isso é impossível. Pelo que você acabou de falar. A gente sabe, não tem como. A não ser que parasse tudo e continuasse o campeonato só depois que as coisas se normalizarem. E aí você tem o quê? Um efeito cascata de um prejuízo financeiro para vários clubes que vão gerar o quê? Atraso de salário, pessoas que não vão receber. Tem outra questão. Então, essas decisões, acho eu, sempre têm que ser tomadas com frieza e cabeça fria, sem emoção. E elas estão sendo políticas e sem nenhum plano. Se tivesse um plano legal, falar, pô, legal, parou o campeonato, mas os caras têm um projeto interessante de como fazer as coisas caminharem. Não, simplesmente pararam. O ideal seria jogar mais algumas rodadas, os times gaúchos estão voltando a treinar, e no momento que eles, começo de junho, provavelmente, que eles têm 2 jogos de Libertadores e Sul-Americana, dia 4 e dia 8, em casa e fora, tanto o Inter quanto o Grêmio. Quando os 2 voltarem, e naturalmente também o Juventude, aí você faz o quê? Para na sequência o campeonato por uma semana, 2, 10 dias, o tempo que for necessário, e realiza os jogos atrasados. 3, 4 jogos atrasados, ou parte deles, pelo menos, e lá na frente você encaixa um outro. Aí você teria, pelo menos, uma ideia clara. Ah, não, eles pararam, os times não estão jogando, não vai ter jogo nenhum, isso vai se avolumar e vai empurrar lá para frente. Então, assim, eu achei uma medida meio política e de coisa de cartola, sem nenhuma sugestão concreta. Repito, se tivesse pelo menos uma ideia, olha, vamos parar para fazer isso, isso, isso. Enfim, e vai perder essa capacidade de mobilização. Obviamente, isso é óbvio. Sem os jogos, você diminui, é inevitável, não tem como. Mas, enfim, seguimos em frente.